Olá, contador e contadora! Prazer, eu sou Elos Gabriel, diretor comercial da Acessórias. Estou aqui para trazer uma novidade fantástica, é isso mesmo, o mais novo podcast da Acessórias. É isso aí, F5 Contábil, F5 de atualização, de novidade e de informação em primeira mão. E hoje eu tenho uma convidada especial para trazer um tema mais pedido por vocês, que é o cliente no centro. Então, independente do seu tamanho, independente do seu momento, a gente sabe que o maior desafio é o nosso cliente. A gente quer levar o que há de melhor para ele, porque prestação de serviço e entrega com excelência merecem uma atenção especial no nosso cliente. Nada melhor do que convidar a Alessandra para falar um pouquinho. Alessandra, seja bem-vinda. Você já é de casa, então, para você que não conhece a Alessandra é a nossa gestora de operação, ela é quem cuida de você, cliente Acessórias. Então, se você ainda não é o cliente nosso, eu tenho certeza que depois desse podcast você vai pedir uma apresentação. Mas, Alessandra, queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Alessandra, como que você chegou aqui na Acessórias e como que é fazer parte, né, desse crescimento excepcional e de referência, né? Acessórias, nesses últimos 5 anos, eu falo que nem todo mundo que está aqui nos assistindo nos conhece, então, Acessórias, uma empresa que surgiu em 2020 no mercado, começou a ganhar projeção e se tornou a maior referência há mais de 2 anos. São mais de 8.500 escritórios de contabilidade sendo atendidos. Hoje somos mais de 200 colaboradores. Então, a Alessandra tem mais de 90 pessoas embaixo do time dela, então é um desafio. Nós vamos trazer um pouquinho desses bastidores para vocês. Então, Alessandra, conta aí que eles estão curiosos. Primeiro, obrigada pela participação. Estou bem animada de participar do primeiro episódio do F5 Contábil. A gente está bem animado, né? E me apresentar rapidamente, eu estou há 12 anos na área de Customer Success. Cerca aí de 9 anos já como liderança. Então, assim, acabei vivendo um pouquinho de tudo nesses últimos 12 anos aí também com crescimento de tecnologia, B2B, B2C. Igual você falou, né? Hoje eu sou gerente aqui da operação, então é quase metade das acessórias focada no cliente. Quando eu entrei, inclusive, eu confesso que eu nem esperava tanto um time tão focado ali no cliente, e isso é maravilhoso, eu acho que na empresa, pelo tempo dela. A gente tem hoje um time de onboard, de ongoing, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui também. A gente tem um time de suporte, de agendamento, a gente tem uma área de homologação também para poder cuidar da toda a parte de documentação ali que vão ser disparadas pelo robô. A gente tem um relacionamento com o cliente também, um canal de ouvidoria. Então, é um time bem robusto hoje que a gente acaba gerenciando aí todos os nossos, né, mais de 8.000 clientes. Você, contador e contadora, que busca crescer, evoluir, sabe que um dos maiores desafios que você tem é a satisfação do seu cliente. E hoje existem várias premissas para acompanhar os clientes. Então, todas as empresas têm que ter uma preocupação desde a entrada, da permanência e acompanhar a satisfação. Mas antes da gente falar do acompanhamento da satisfação, a porta de entrada é a principal. A primeira impressão, aquele velho ditado, a primeira impressão é que fica. E como que nas Acessórias funciona o processo de entrada do cliente? Hoje, a partir do momento que ele entra, qual que é a preocupação que você tem em fazer com que essa experiência do cliente seja a melhor possível? Boa. Antes até de falar disso, se você permitir, vou dar um passinho aqui para trás. Porque, igual você disse, né, acaba que a dor do crescimento puxa muito essa necessidade de preocupar com o cliente. Não que a empresa não tenha antes, mas quando você está começando ali uma contabilidade pequena, por exemplo, você vai estar muito preocupado com a venda, né? E aí vão por etapas, e aí você vai ter cada vez mais foco com o cliente. E aí quando a gente pensa em Customer Success, né, que é essa área aqui que a gente vai falar um pouquinho mais, não é só um pós-venda, não é só um nome bonito para pós-venda, né? Então, a gente pensa em realmente o cliente no centro. Então, essa que a gente chama de onboarding, desse primeiro contato com o cliente, está muito dentro dessa metodologia, assim. E talvez seja interessante entender por que ela surgiu, por que a gente muda esse formato de acompanhamento. Antes, a gente comprava produtos, né? Então, você compra um software que você vai demorar a implantar, que ele custa muito caro. Depois você está com aquele software na sua empresa, você não vai trocar, né? Antes, a gente comprava uma caixa do Office. Hoje, quem faz isso? A gente compra uma licença. Você compra uma licença de um software que vai ser na nuvem, você compra
você paga um streaming, é muito fácil cancelar e é muito fácil contratar. Então, a gente tem uma necessidade de mudança. E qual que vai ser a diferença da minha empresa para não cancelar comigo e contratar outra? E isso faz muito sentido também no mercado contábil, né? Porque é um mercado agressivo, cada vez mais a gente vê aí as contabilidades digitais. Então, qual que vai ser o meu diferencial para que esse cliente queira ficar comigo? Então, eu tenho que pensar em toda a jornada desse cliente com a gente para ele ver esse valor. Estava empolgado na venda, e aí? Fez sentido? Cumpriu o meu objetivo? Não cumpriu o meu objetivo? Para que esse cliente fidelize e ele fique com a gente e que ele vá também crescendo receita junto com você. Então, a contabilidade começou aí com o departamento pessoal e, de repente, está em outros departamentos dentro daquela empresa. E a primeira etapa vai ser a mais importante, né? Você chega animado ali da venda, já é uma grande experiência com a empresa e você tem que manter aquela energia, né? Então, hoje aqui nas Acessórias, a gente tem um time de agendamento para poder fazer esse contato mais rápido com o cliente e a gente tem... Vamos pensar 3 formatos que o cliente pode fazer todas as configurações do sistema, vamos pensar assim. Nosso sistema ele foi pensado para que o cliente possa configurar sozinho, né? Então, tem essa facilidade. Então, a gente tem todo o material da central de ajuda para realmente que ele possa fazer sozinho. A gente tem as aulas online também que são liberadas e a gente tem um time de consultores que vai ajudar e acompanhar em todo esse processo. Então, a ideia é que a gente ajude o cliente quando ele vai colocar a mão na massa, né? Tem todo esse lado dele, mas a gente está 100% disponível nesse sentido para ajudar ele a configurar o quanto antes. Quanto antes ele começar a usar, melhor para a gente. E uma coisa que é legal, você contador que pensa em crescer, o propósito do seu negócio ele tem que estar totalmente alinhado à entrega de valor que você vai ter para o seu cliente na ponta. Nós escolhemos, no início da nossa construção, de nunca amarrar o cliente dentro das acessórios. Você que contrata tecnologia, existem várias soluções que ela tem um objetivo, te vender a ferramenta. Nós, acessórios, temos uma única preocupação, construir juntos. E é legal porque tudo que a Alessandra está trazendo aqui para você tem total sinergia com a nossa entrega de valor. Agora, se você tem um software em que do outro lado existe uma entrega de valor, um acompanhamento, o quanto que você usa, o quanto que você tem interesse em buscar, o quanto que a sua dificuldade é levada para essa equipe. Eu falo que hoje, além dos times que nós falamos de acompanhamento, além dos times de agendamento, além do nosso processo de onboarding, todos os clientes eles são acompanhados. E acompanhar um cliente é o principal termômetro. Eu tenho uma frase que eu levo em todas as palestras, Alessandra, que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E qual que é a referência que você tem dos seus clientes? Hoje, como que são feitos os NPS nas acessórios, Alessandra? E com qual frequência a gente faz? E quais são os indicadores que a gente segue? Porque ao longo da nossa jornada a gente preocupa muito com a crítica, né? Então a gente recebe uma crítica, alerta vermelho. Mas espera aí, é uma crítica dentro de milhares de clientes, uma crítica dentro de milhares de elogios, uma crítica com a NPS crescendo. Então, quanto que realmente essa crítica ela tem que ser levada em consideração? Como que hoje a gente trata e como que hoje o contador pode usar o NPS a seu favor para entender a percepção do cliente na ponta? O bom aqui é que cabe várias coisas para a gente poder falar, né? Então, vou começar até dos indicadores, porque a gente pode falar do NPS e depois ir fluindo. Dentro dos indicadores, quando a gente está falando dessa parte do onboarding, né? Que é o treinamento. O que o meu cliente precisa saber, o que eu tenho que alinhar com ele de expectativas, e isso vai ajudar a você entender quais são os seus indicadores. Então, quantos clientes novos que eu estou recebendo? Qual que é a demora para o meu primeiro contato com ele? Então, a contabilidade vai ter que pensar primeiro nesse processo. Ah, não, eu vou ter uma reunião para poder apresentar o serviço, ou então não vai ter essa necessidade, eu vou mandar um e-mail de boas-vindas, eu vou fazer um manual. A gente tem contabilidades que fazem reuniões presenciais e com muita coisa personalizada, um café para receber esse cliente. Então, vai depender muito do que vai ser esse processo, né? Eu tenho que ter treinamentos. Agora, esse time vai ter que entender como faz uma solicitação para mim, como que ele usa o aplicativo. Então, tem algumas etapas que a gente vai ter que pensar. Então, dentro disso e considerando os indicadores que a gente usa também, a gente pode ter esse tempo dessa primeira reunião, o tempo para completar o onboarding. Então, por exemplo, hoje, para a gente, o ideal é que o onboarding aconteça o quanto antes, porque ele vai começar a usar o serviço. Aqui a gente estende para ter um acompanhamento mais próximo de até 120 dias. Nesse período, qual a porcentagem dos clientes
que estão usando da forma que a gente espera o sistema. Então, pode ser a mesma coisa dentro de uma contabilidade. Qual que é a porcentagem desses clientes que já estão abrindo as solicitações, por exemplo? Tem como considerar, inclusive, interações, cliente que está cancelando rápido com você. Então, vai depender um pouco do processo, mas esses normalmente são os principais indicadores. E o NPS, ele acaba entrando ali depois dos 3 meses do cliente. Então, o cliente entrou com você 3 meses, você já pode mandar o primeiro NPS. Dependendo do serviço, acaba mandando um pouquinho mais rápido, mas a gente faz a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, é o Net Promoter Score que vai perguntar quanto você indicaria ali acessórios. E a gente está acostumado com isso já no dia a dia, né? A gente tem isso no iFood ali, a cada pedido, a cada interação. Então, é um número muito importante para poder ver. A pessoa está com uma experiência adequada, ele está gostando do sistema para ele indicar para uma outra pessoa. E é ótimo também que a gente pode medir depois de trabalhar com essas indicações em algum momento, né? Porque a gente falou aí de fidelização para crescimento de ticket médio, mas também expande a receita, né? A receita ali da contabilidade. Depois, eu acho que a gente falou um pouquinho da parte de clientes críticos, né? Ou reclamações, ou algum feedback desse sentido. E eu acho que é muito importante, primeiro, a gente avaliar. Eu acho que quando você está crescendo muito rápido, é normal chegar demandas mesmo, né? Assim, ainda mais com tudo pegando fogo. Então, vai ter várias etapas. Primeiro é o volume. Então, se eu tinha 10 clientes e 10 reclamações, eu tenho um grande problema, né? 5 reclamações. Eu já tenho 100 clientes com 10 reclamações, 1.000 clientes, 15, 10 reclamações, eu estou diminuindo essa proporção. Então, a gente já está trabalhando de alguma forma. Porque você tem que primeiro ver o que vai fazer sentido ali para o seu negócio também, para o seu serviço, o que você vai fazer. Então, é muito importante primeiro a gente mapear nesse sentido, assim, né? E ver o que a gente tem que fazer para poder melhorar a experiência daquele cliente. Às vezes, alguma coisa mais quebra de expectativa ou alinhamento. Não alinhei tão bem lá naquela minha primeira reunião de boas-vindas. Qual que é o papel de cada um? Aí aquele cliente, ou a gente também, né, não conseguiu entregar da melhor forma possível. E é importante ter canais para essa escuta. A gente tem que ouvir o cliente. Então, hoje a gente, por exemplo, tem um canal de ouvidoria. E a gente, dentro da ouvidoria, o cliente pode chamar a gente, mas toda vez que a gente tem um cliente que é detrator no NPS, ou seja, quando a gente pergunta se ele indicaria acessórios, ele responde até 6, nossa ouvidoria vai fazer a avaliação do comentário daquele cliente para a gente poder mapear melhor o que tem que ser melhorado. Em todas as nossas interações de suporte ou então das outras áreas, né, a gente abre ticket, a gente vai mandar um e-mail para o cliente para formalizar. O cliente mostrou insatisfeito com aquele retorno, a ouvidoria vai fazer contato também para a gente entender melhor aquele motivo e melhorar a satisfação. É um canal, inclusive, que a gente tem trabalhado cada vez mais para melhorar, para tirar mais insights assim, do que a gente precisa melhorar como um time. O que é super importante também, né? Mas sempre tomando cuidado com esse peso, porque às vezes é um ponto que não faz tanto sentido para o negócio, e se a gente for mudar o processo de todo mundo por causa de um cliente, você vai acabar afetando a experiência dos demais. E tem um ponto muito legal, que é o perfil do cliente. Será que esse cliente que está te criticando é o cliente que você quer ter ele no seu negócio? Será que é o cliente que ele tem aderência com a entrega de valor que você tem? Porque sabe aquele cliente que você faz de tudo e ele ainda continua sendo o seu detrator? Então, não é que você fez de tudo e ele continua, é porque não deu conexão, não teve conexão e perdeu-se o sentido de continuar aquela parceria. Então, eu falo que entender o perfil dos nossos clientes, ele é crucial para a continuidade e escalabilidade do nosso negócio. Eu falo que precisamos ter clareza do que nós queremos a médio e a longo prazo. Para que eu estou trazendo esse cliente? Eu estou trazendo esse cliente, mas eu não tenho um modelo padrão de onboarding, eu não tenho um modelo padrão de acompanhamento. E daqui 6 meses? Eu estou lá brigando com esse cliente porque ele não conseguiu enquadrar no meu modelo de negócio. Então, é muito legal o que você trouxe, porque é o que nós falamos. A primeira impressão é que fica. Você está trazendo um cliente para dentro e a gente sabe o quão difícil é vender. Então, o quão desafiador é trazer o cliente para dentro do seu negócio. Então, se você trouxe, vamos enfeitar, né? Como diz o mineiro, enfeitar o pavão. Vamos ter uma entrega de valor grande na ponta para entender expectativas. Porque quando a gente fala das críticas, a gente precisa de avaliar todo o contexto e a gente não precisa de ter medo. Porque é o seguinte, a crítica, ela é um ponto positivo. Porque só te critica quem te admira. Só te critica quem quer te ver crescer. Ninguém te critica
só para te diminuir. Você vai perder tempo com alguém que você não gosta? Então, se você está recebendo uma crítica, ela é um ponto de atenção que você tem para avaliar. E é o que nós falamos. Será que o problema está aqui dentro? Quantas vezes nós fomos criticados e quantas vezes a gente foi entender e o problema estava do outro lado? Uma falta de alinhamento na equipe, uma falta de construção desse projeto. São coisas que a gente ajuda. Só que um detalhe muito importante quando você vem recebendo esses pontos de atenção é a velocidade da mudança. Acessórias, a gente sempre teve uma característica de mudar rápido. E a mudança rápido, ela faz com que você se adapte rápido. Ela faz com que os seus resultados cheguem mais rápido. Não quer dizer que o resultado ele vai ser só o que você espera, mas a partir do momento que você está disposto a experimentar o novo, você vai viver novas experiências. E quando a gente fala do processo do cliente dentro das acessórias, qual que é a dica que você daria, Alessandra, para que o contador explorasse melhor a ferramenta? O que a ferramenta de fato pode entregar? E não só no âmbito acessórios. Como que a gestão do escritório dele pode ser mais eficiente pensando no cliente, no centro? Boa. Eu acho que aqui a gente tem que... Vou dar um passo de novo para o onboarding, né? A gente tem todo um processo de acompanhamento com os clientes de acordo com o uso deles e que dá para a gente, inclusive, mostrar como que isso é feito em contabilidades também, bem estruturadas, que já trabalham. Mas lá no início, a gente determina, né? Quem vai ser o responsável técnico, quem que vai ser o responsável de cada coisa. Então, é muito importante também, porque a tecnologia é uma dor na contabilidade. Então, assim, como que eu vou resolver essa dor? E essa pessoa vai estar comprometida? Vamos combinar aqui realmente esses prazos, porque a gente vê uma dor, às vezes, do responsável técnico não estar tão engajado naquele sentido, porque talvez não seja tão direto ali para ele. Então, é muito importante a gente ter esse alinhamento mesmo de parceria, o que vai ser o ponto de cada lado. E a gente tem muitas funcionalidades, assim, aí depois comecei a fazer os disparos, e aí esse cliente acha que está entregando tudo, usando tudo do sistema. Então, o nosso time faz os acompanhamentos, depois do onboarding, a cada 45 dias, pelo menos, a gente vai fazer um contato ali, avaliando como que está o uso, o que a gente pode contribuir. Mas ele também tem um canal que ele pode nos procurar. Então, ele pode chamar no chat, no e-mail, telefone, porque chamando a gente pode fazer a apresentação de outros módulos para poder usar realmente o máximo ali do sistema, né? Porque a ideia é essa, é realmente ajudar a contabilidade em toda a parte de gestão. Então, não usar uma coisa só, acho que é a mais importante. Alessandra, uma das maiores dores da contabilidade é entender que a tecnologia é meio, né? Muitos contadores contratam a ferramenta ou a tecnologia achando que ela vem para revolucionar o negócio deles. E a gente vive numa fase crescente, tecnologicamente falando, a inteligência artificial chegando. E qual que é a dica que você dá para o contador, de fato, abrir a mente para usar a tecnologia a favor? Como que ele pode potencializar? Eu falo que mais importante do que só o contador sócio, quem está à frente daquele projeto, querer mudar o negócio dele, ele precisa também de ter uma interação com o time. O time tem muita participação no resultado final. E uma das dificuldades que a gente nota é o quanto que essa falta de engajamento, não só com as empresas de tecnologia, mas se existe uma falta de engajamento com as empresas de tecnologia, como que é a falta de engajamento com o cliente da contabilidade? Não tem como fugir mais da tecnologia, né, gente? É uma realidade, assim, não tem como. E aí o que eu vejo, e é até engraçado, né? Igual o crescimento da IA, muitas pessoas achando que vão perder o trabalho por causa disso, e às vezes vem a tecnologia nisso, né? Não vai um robô, vai mandar meus documentos, não vai precisar de mim, assim. E a ideia é que cada vez mais as pessoas sejam mais produtivas em questão de estratégia, de criação de outras questões, de outros acompanhamentos. Então, vou até dar um exemplo meu, para depois falar de acessórios. Hoje, numa área de Customer Success, né, quando a gente está pensando ali no acompanhamento do cliente, se eu não tiver uma ferramenta para poder saber com que cliente que eu tentei contato, quais foram as tentativas que a gente fez, como que eu vou fazer esse acompanhamento, como que está o uso desse cliente do sistema, a gente perde, né? Então, é muito importante estar centralizado em algum lugar para você ter mais segurança, para você garantir um bom atendimento em todo esse sentido.
Então, acho que quando as pessoas veem que essa ferramenta vai ser muito mais aliada, independente do que for, né? Ela é uma aliada com o seu trabalho. Ela vai te dar mais segurança, vai estar mostrando tudo que você está fazendo ali e está garantindo uma experiência melhor para o seu cliente. E aí, no final do dia, ele vai estar com você mais tempo e a gente volta sempre para a receita, né? Que é onde a gente quer permanecer. Então, eu acho que às vezes é isso. A pessoa ou está achando que está sendo monitorada. E se você está fazendo tudo certo, né? É bom você mostrar aquele volume que você está fazendo às vezes a mais, né? Às vezes você está trabalhando pra caramba e ninguém nem está vendo, mas ali no sistema vai conseguir mostrar isso, por exemplo. Então, acho que é muito mais nessa parte de ser aliado para você ser mais estratégico, em vez de fazer só coisas operacionais. E a tecnologia, a gente vê o quanto que ela mudou, não só no nosso meio contábil. A gente pode ir para um esporte que muitos acompanham, que é o futebol. Então, antigamente, aquele jogador que jogava bola era efetivamente aquele jogador que era destaque, ele tinha uma habilidade diferenciada. Então, você vê ali década de 90, você vê Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, você vê aqueles ícones. E hoje não, hoje você vê todo jogador com GPS nas costas. Mas qual que é o intuito do GPS? É monitorar qual que é a qualidade que esse jogador tem. E quando a gente fala sobre qualidades, sobre pontos de melhorias, é um dos desafios, e eu falo que não só no âmbito de gestão, que muitos profissionais cometem. Eles querem que profissionais entreguem o máximo daquilo que não é a fortaleza, daquilo que não é uma qualidade que eles têm. E eu falo muito sobre a mão direita e a mão esquerda, né? Então, se você é destro, quebrou a mão, você tem que escrever com a mão esquerda. Como é que vai ser a sua experiência nos próximos 30 dias? E nos 60? E nos próximos 6 meses? Então, eu falo que o seu ponto de melhoria, o máximo que você atinge é 99%. E vamos pensar, né? Você falou desses jogadores. Então, quem está com a GPS vai sair na frente do quem não está usando o GPS? Porque é isso, daqui a pouco todo mundo vai precisar, né? Então, um que já está usando uma tecnologia pode destacar no mercado. A gente vê hoje contabilidades muito estruturadas mesmo, de grande porte aqui, que usam muito tecnologia, inclusive, né? E não usa só uma funcionalidade dos sistemas que eles trabalham ali. Então, com a gente, ele vai usar gestão de processo, solicitação, utiliza o aplicativo, gente que criou um aplicativo próprio. Então, a gente vê que realmente as mais estruturadas cada vez buscam mais a tecnologia também para sair na frente e ser um diferencial para o cliente deles. Porque o que vai ser o diferencial aqui também nas minhas entregas? Vai ser meu relacionamento com o cliente, esse acompanhamento, e a tecnologia pode ser um grande diferencial. E aí, você estava falando, eu pensei até na IA, né? Assim, a gente vê que a maior parte das pessoas hoje usam IA para ajudar em construção de e-mail, transcrição, e é uma ótima ferramenta também para poder começar a usar, né, as contabilidades. Fiz uma reunião com o cliente, e aí, vai me ajudar no e-mail de follow-up, vai me ajudar em qualquer questão disso, ou de, seja, colocar num sistema, etc., fazer melhores e-mails para solicitar um documento para o cliente, enfim, tem muita coisa aí que pode aproveitar. E uma coisa que é muito legal também, eu falo que o alinhamento e a preocupação com o cliente que está entrando no nosso negócio. Quem que é o perfil desse cliente? O que ele enxerga de valor? Qual que é o modelo de prestação de serviço que eu tenho que entregar para esse cliente? Quanto mais a gente entende o nosso cliente, quanto mais a gente entende as expectativas, mais fácil é de entregar aquilo com excelência. Então, eu acho que muitas contabilidades, muitos empreendedores no Brasil pecam por não conseguirem alinhar as expectativas. Então, eu alinhei a expectativa, eu entendi a dor, eu entendi o que está faltando. A minha entrega começa com um processo. Eu tenho um processo de onboarding, eu melhoro a experiência desse cliente. Então, imagina, esse cliente ele passou por uma contabilidade por muito tempo, ele não teve uma prestação de serviço com excelência, e aí logo na sua entrada você tem um processo mapeado, você tem um acompanhamento, você tem uma entrega de valor diferente. Qual que é a expectativa que você criou nesse cliente? 100%. Ao longo dessa jornada, você tem um NPS. Ao longo dessa jornada, você tem um contato. Ao longo dessa jornada, você tem todo um acompanhamento. Qual que é a percepção de valor que esse cliente vai ter de você? É muito diferente, né, de quando você entra solto, assim. E aí, isso é importante ter até dentro de casa. Vendas, ele vendeu. E aí, como que está sendo a passagem? A gente chama de passagem de bastão, né? O que vendas está passando para o time de onboarding, de informação, para que a experiência daquele cliente seja melhor. A gente criou aquele processo todo, né? Então, na primeira reunião, que é o momento de alinhar a expectativa, também não ter medo de falar não, porque a gente tem que explicar até onde eu posso ir, até onde a outra pessoa vai. Às vezes a gente tem medo de falar não,
como se o não fosse um grande problema, mas na verdade a gente tem os limites ali de cada entrega, né? Se a contabilidade está vendendo um serviço só para o departamento pessoal, ele não vai poder fazer tudo. É uma limitação nesse sentido. Então a gente também tem que ser transparente até onde a gente vai, porque isso é alinhamento de expectativa, né? Qual que vai ser os prazos? Então, eu vou, imagina a contabilidade, dependendo do cliente, ele vai precisar acompanhar a cada mês, a cada semana, ou não, a cada 3 em 3 meses. Vai depender muito do serviço também. E aí isso é importante ser alinhado lá na venda, lá no onboard. Eu brinco que todo contato com o cliente a gente está alinhando ali um pouco de alguma forma. E uma coisa que é legal, ele começa a entender o perfil, ele segmenta isso dentro da estrutura. Por exemplo, nas acessórios ele pode segmentar em tags, ele pode criar vários parâmetros de análise para que depois, é o que você falou, com base nesse relatório, faz essa análise para mim. O que esses clientes têm em comum? Por que esses clientes aqui me dão nota mais alta? Por que esses clientes me dão nota mais baixa? Esse segmento é um segmento que talvez a minha entrega de valor está muito baixa, porque a minha nota no NPS ela é uma nota razoável. E aí, como que eu faço? É um segmento que eu vou continuar prestando serviço? É um segmento que eu vou mudar? Em contrapartida, esse segmento específico, a nota dele é 5 estrelas. Então, o fato da nota ser 5 estrelas não é só a satisfação que eu trago para o meu negócio, é estratégico, porque além dele ser um grande promotor, é um cliente que eu tenho capacidade de cobrar mais, gerar mais valor, é um cliente que eu tenho capacidade de explorar mais. E eu ia te falar exatamente isso, né? É o cliente ali que eu posso, às vezes, ofertar outras coisas. Então, vem cá, olha, você está usando super bem. Eu falo usando porque eu estou acostumada aqui com software, né? Mas aí a gente vai pensar na contabilidade, vai ser de outros formatos. Mas então eu posso entrar em outros departamentos, às vezes é um grupo maior, e aí está numa empresa que pode me fazer uma indicação de outra empresa. Eu posso ter um plano de indicação também, é um promotor no meu NPS, então eu tenho um plano de indicação. Olha, cliente, se você me indicar e eu tornar a contabilidade ali de outra empresa, você vai ganhar uma coisa. Hoje a gente, por exemplo, oferta, né? A gente dá CNPJ, mas tem vários formatos que pode trabalhar nesse sentido. E exatamente pensando nessa segmentação, quando a gente pensa em CS mesmo, a gente tem os formatos, né? Eu posso ter um acompanhamento muito próximo, um acompanhamento menos próximo e um acompanhamento que vai ser ali quase de tecnologia. Posso fazer, às vezes, disparos de e-mail para aquela pessoa que, às vezes, eu tenho uma entrega ou outra, né? Não é aquele contato tão próximo. Ele lembrar ali de mim também, qualquer coisa ele levantar a mão para a gente conversar. Então, é pensar mesmo, assim, dentro da jornada ela tem que ser fluida, desde lá do marketing ou da venda. E o que eu vou querer e o que vai ser importante também eu ter de relacionamento e de educação para esse cliente. Sem dúvida. E essa entrega de valor, ela faz com que o nosso negócio cresça de forma estruturada, cresça de forma sólida e com resultados cada vez mais exponenciais. Eu falo que crescer, gente, não é só quantitativo. Para crescer eu preciso de mais 5 clientes, para crescer eu preciso de mais 10 clientes, para crescer eu preciso de mais 50 clientes. Você vai passar por alguns estágios. No momento você precisa de realmente pulverizar a sua carteira ou segmentar a sua carteira, mas à medida que você vai crescendo, o teu foco passa a ser no seu cliente. E você, contador, tem tantos serviços adicionais, desde uma inclusão de uma nova abertura de empresa, registro de marca, tantas coisas que hoje você pode agregar valor ao seu cliente, mas como que você vai agregar valor a esse cliente se ele não está satisfeito? Como que você vai agregar valor para esse cliente se ele é seu detrator? E eu falo que o indicador importante nessa jornada é a inadimplência. Então, se o seu índice de inadimplência está alto, faça uma reavaliação com seus clientes. Por quê? Você deixa a internet da sua casa sem pagar? Você deixa a internet do seu celular sem pagar? Também não vai deixar, né? É uma coisa importante. E não é uma questão só de financeiro. Às vezes a gente vê áreas de atendimento ou pós-vendas ou customer success também. Falar, mas isso é do financeiro. Calma, não. Se o cliente desengajou a ponto de achar que não precisa pagar, significa que a gente tem uma dor aqui atrás. Então a gente tem que trazer esse dever de casa também para poder avaliar como está sendo, o que foi a trajetória daquele cliente. E quando você está pensando, seja nessas coisas negativas, igual a inadimplência, ou positivas, que eu quero ofertar alguma outra coisa, igual a gente falou aqui de serviço de contabilidade, é importante também pensar num processo para isso. Né? O processo ele não é para você ficar travado, nada disso, é um processo para poder fluir melhor. Então, seja um processo de qual que é o momento para eu poder falar com esse cliente.
olha, ele já está há X tempo com a gente, ele tem uma boa experiência, seja do NPS, CSAT ou outros indicadores que a gente pode pegar nesse sentido. Mas também tem um processo na hora de fazer aquele serviço, né? Aquele serviço tem que valer a pena também para a contabilidade. Se cada um está fazendo de um jeito, você não tem garantia se vai entregar bem. E às vezes você está gastando muito mais do que se deveria para fazer aquele serviço. Então você tem que ter um processo bem desenhado para garantir que está todo mundo na mesma página, executando igual e garantindo a mesma experiência para o cliente. Isso é muito legal. Eu falo que quando a gente contrata uma prestação de serviço, eu falo que eu não gosto de negociar a prestação de serviço. Eu negocio o produto, mas prestação de serviço, por quê? Quanto mais você aperta, menores as chances de uma entrega com excelência. Porque se você está espremendo o lucro, se você está espremendo quem está ganhando do outro lado, quanto que essa pessoa vai estar motivada a fazer esse trabalho com você? Eu lembro que quando eu casei e a gente foi definir pela festa de casamento, minha esposa escolheu um salão maravilhoso e ela gostou, falou, achei o salão. Aí a gente foi fazer essa visita para conhecer, eu cheguei lá para conhecer o salão, olhei realmente salão maravilhoso, saímos do salão, fizemos a degustação, na hora que nós saímos, ela, e aí, vamos fechar? Eu falei, não vamos fechar. Ela, mas por que nós não vamos fechar? Eu falei, não, porque eu não estou comprando o espaço. Eu estou querendo realizar o nosso sonho. E aquela mulher não entendeu até agora o que eu quero. Não gostei, não faça a festa aqui. Beleza. Imagina convencer no dia da festa. Não, e vai escutando. E aí ela foi, conseguiu, arrumou um outro espaço, falou, ó, gostei do espaço e você vai gostar mais ainda do dono, o Paulo. E foi perfeito. Eu fui lá conhecer o Paulo, o bate-papo foi fantástico. Eu falei assim, Paulo, tem uma condicionante só no dia do casamento. Ele falou, qual? Eu falei, eu preciso de todo mundo reunido aqui 3 horas antes da festa, eu vou passar aqui para conversar com todo mundo. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Beleza, no dia da minha festa, eu resolvi trocar a gravata, resolvi fazer as outras coisas e no final das contas eu não consegui reunir. Mas logo na parte da manhã eu mandei uma mensagem para esse Paulo, me manda o telefone de todo mundo que vai participar da minha festa. Ele mandou. Eu peguei o telefone e liguei em um por um. Olá, tudo bem? E Alessandra, como é que estão as coisas? Que é o Elos, eu sou o noivo da festa que você vai fazer hoje à noite. Eu estou te ligando para falar o quanto que você é importante para mim. Essa festa de casamento, eu sonhei há muitos anos com ela e hoje é uma realização. E ela só vai ser a melhor festa se você der o seu melhor. No final, eu pretendo te dar uma gratificação simbólica, mas de coração. Beleza, liguei para todo mundo, ficou faltando 2 pessoas. Quando eu cheguei na festa, a menina da cozinha falou assim comigo, você só não me ligou porque eu sou cozinheira, né? Eu falei, não, eu só não liguei porque o seu celular estava desligado. Eu liguei para todo mundo. E foi muito legal porque a festa estava projetada para acabar às 5 horas da manhã. 4h30 já não tinha quase ninguém na festa. Estava todo mundo esgotado. Desde quando as pessoas entraram na festa até o momento em que elas foram embora, sorriso, o copo não descia na metade. Mas por que eu estou contando essa história? Alinhamento, expectativa. Eu queria ter uma festa fantástica, mas essa festa dependia de quem? Pessoas. E se eu não tivesse o alinhamento dessas pessoas? Pô, eu organizei o buffet, eu fiz tudo certo, tudo perfeito, mas no final são as pessoas. E são as pessoas na nossa equipe, são as pessoas que são os nossos clientes na ponta. E esse alinhamento, e ele é muito importante para a entrega de valor no final. Então, você contador que está passando aí por alguns momentos desafiadores, inadimplência alta, você está passando por uma saída, ou seja, um churn de clientes considerável, ou você que não está conseguindo crescer. Vamos olhar para dentro de casa, vamos olhar para o nosso cliente. O que é valor para você entregar para esse cliente? O que você tem feito diferente? Aqui, se você está entrando agora no podcast, rebobina a fita, volta um pouquinho, porque a gente já trouxe aqui vários insights assim, excepcionais, vão fazer o seu negócio crescer com excelência. Coisas que aplicamos aqui, metodologias que aplicamos aqui nas acessórias, metodologias que a gente vê os próprios contadores aplicando, mas entenda, se você não colocar o seu cliente como peça fundamental para o seu crescimento, você não vai conseguir explorar o melhor negócio para você. Então, quanto maior, é o que eu falo, quanto que você paga para levar um carro no Lava Jato? Quanto que você paga para esse lavador de carro e na sua casa lavar o carro? A lavagem é a mesma. A diferença está na experiência. Então,
quanto melhor for a experiência com seu cliente, mais valor você gera, mais confiança você gera. E uma coisa que é legal, falando de tecnologia, Alessandrinho, um mundo em que tudo muda, é o que nós falamos. Hoje você acorda com um conceito tecnológico, daqui a um mês você fala que aquele conceito já está mudando de novo, né? A contabilidade, há 10 anos atrás, ela tinha uma perspectiva, há 5 outra, há 3 outra, mas de 3 anos para cá, a velocidade com que tudo está mudando é muito grande. E no mercado em que se tem muitas tecnologias, qual a forma mais assertiva de extrair o melhor delas? Qual que é a dica que você vai dar para esse contador que está naquela dúvida? Será que eu invisto em qual? Eu falo que começa pelas acessórias, tá? Brincadeira, mas conta para eles como que eles podem aproveitar o melhor da tecnologia. Você quem está ali no dia a dia, passa por uma experiência com vários perfis de clientes, vários tamanhos. Como que ele faz para contratar e usufruir da melhor forma? E não só isso, trazer um resultado significativo para o negócio dele. Boa. Eu acho que é legal, assim, a curiosidade vai sempre ajudar com tecnologia, né? Não tem como, assim. Então, a curiosidade e entender qual que é a dor principal. Porque, às vezes, você quer fazer tudo de uma vez e você não faz nada. Essa é uma realidade não só com tecnologia, mas na vida, né? Mudança de hábito não é uma coisa simples. Então, vamos separar por etapa. Qual que é a minha dor principal? A minha dor principal é muito processos manuais. Dentro desses processos manuais, o que que é? Então, vai por etapa, porque aí primeiro você resolve uma para poder ir para outra. Porque às vezes você quer uma coisa muito robusta, tudo de uma vez, e aí você fala assim, nossa, eu não vou conseguir, e você desiste. Não, vão por etapa, que aí você vai conseguindo ir ali com o caminho. E é legal, né? Esqueça a grama do vizinho. Aqui, ó, larga a grama do vizinho, ela sempre vai estar mais verde. A gente aprende isso agora com as redes sociais, né? Qualquer coisa que você for ver aí de estudo, dessa geração, da gente também, sempre a vida de todo mundo e todos os sistemas são maravilhosos, né? Principalmente com acesso à informação, né? A gente só vê na rede social aquilo que eles querem mostrar. Então não preocupa, não se frustre. Olha para o teu negócio. Como que eu estava 1 ano atrás? Como que eu estava há 6 meses? Como que eu estava no mês passado? Como que eu estou agora? Se eu estou evoluindo, eu estou no caminho certo. E escuta os clientes, né? Escuta seus clientes. Os clientes que estão dando certo, que estão crescendo. O que foi o diferencial? O que fez ali para dar certo? Porque aí você vai colocando isso também para melhoria dos seus processos. Os clientes que dão feedbacks construtivos, porque também você vai crescer junto. É muito bom um cliente que está engajado, querendo resolver alguma coisa ali com você, né? Agora, profissionalize o modelo de feedback do seu cliente, para que ele dê a opinião de forma assertiva. Não é todo cliente que tem coragem de falar para você o problema que ele vê, né? E eu falo muito da Uber. A Uber nos ensinou bastante a importância de uma avaliação pós-atendimento, né? Mesmo assim, eu sou da época do início do Uber, né, gente? Quando a gente vai pegar, falei de CS, eu sou da época do Office. E no início da Uber, os Ubers, não sei se vocês vão lembrar, gente, ele dava bis para você dar nota 5, porque o brasileiro tem dificuldade de dar avaliação mesmo. E as métricas hoje, elas são muito dos Estados Unidos. É um perfil muito diferente de consumo e de cliente. Então, não, eu vou dar 9 porque sempre tudo pode melhorar, né? Então, na Uber eu dou 4 porque tudo pode melhorar. Então, quando você vai educando, é muito importante nesse sentido também. Até porque a gente também são poucas empresas. Se a gente for parar para pensar que tem realmente uma cultura de feedback. Onde você se sente seguro para poder falar e você vai conversar com uma pessoa, às vezes, imagina, um fornecedor, né, ou um cliente dá um feedback ali para o outro e a relação não vai mudar, você não vai ser tratado diferente. Então, você tem que ir construindo uma relação com o cliente, sendo mais transparente e ter canais também, igual a gente tem a ouvidoria, por exemplo, ou uma pesquisa de satisfação, porque a pessoa, às vezes, fica mais confortável também ali, só digitando, em vez de falar direto para alguém, né? Você não chega para o motorista do carro e fala que o carro dele está imundo, que ele não está bem vestido, que o carro dele não está com aparência legal, mas na hora de avaliar você dá nota 2, você conta. Então, por isso que o NPS ele é crucial para o entendimento real do seu cliente. E quanto mais você conhece o seu cliente, mais solução, mais entrega de valor, mais crescimento você traz para o seu negócio. E caminhando aqui para o nosso momento final, Alessandra, a gente sabe que um dos grandes desafios também dos contadores, dos empreendedores de modo geral, nós falamos sobre atendimento, nós falamos sobre acompanhamento, nós falamos sobre crescimento. Mas como adequar tudo isso
com o crescimento dentro do seu negócio. Como que você pode aliar produtividade, escalabilidade com entrega de resultado na ponta? Como que você faz para explorar o máximo da sua equipe e continuar fazendo com que o cliente mantenha satisfação? Porque, Elos, eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos conversando com o meu cliente. Não posso passar ele para o colaborador porque ele não vai gostar. Não, pelo contrário. Você precisa tirar férias, você precisa pescar, você precisa descansar. Como que ele faz para aliar o crescimento e a satisfação do cliente com a evolução da produtividade, da entrega de valor por parte da equipe dele? Até porque se esse dono continuar atendendo todos os clientes, ele não vai poder focar no negócio dele, né? E aí ele vai poder melhorar para o cliente dele depois, porque ele está focado no lugar errado, assim. Eu acho que isso é importante, você ter pessoas que você vai confiar de fato para poder fazer isso. Então, você tem que ter alguém ali realmente de confiança para poder conduzir isso de alguma forma. Definir métricas e definir processos vai ajudar, às vezes, a dar essa confiança também. Então, a gente falou que dessa jornada fluida. O que acontece depois da venda? O que acontece depois desses treinamentos iniciais? Qual que vai ser meu formato de acompanhamento? Onde que você pode monitorar isso? Hoje a gente usa sistema de gestão também para isso, né? A tecnologia contribui bastante. Não, vou fazer um processo dentro das acessórias para poder acompanhar. Coisas do tipo, qual vai ser as métricas do meu engajamento desse meu cliente? Né? É o número de solicitações que ele me faz? Coisas do tipo. Então, você desenha um processo onde você vai ter indicadores para garantir que aquilo está sendo bem acompanhado. E é muito importante ir tendo o desenvolvimento do time também, né? Você, às vezes, acompanhar alguma interação que ele teve com o cliente, ter esses canais que o cliente vai dando, seja NPS ou um índice de satisfação, para você poder ir escutando e vendo se você está nesse caminho certo. Mas eu acredito muito nesse processo com os indicadores para você monitorar se você está no caminho certo. Que não pode ser medido, não pode ser melhorado, né? Exatamente. Sem dúvida. E uma coisa que é legal, entenda, para você crescer, você precisa de padronizar. Então, em algum momento do seu crescimento, você vai ter que olhar para dentro, você vai ter que organizar, você vai ter que melhorar a sua estrutura, você vai ter que melhorar a sua entrega de valor. E nada melhor do que, além de terem os processos muito bem mapeados, é como nós falamos, é você ter isso tudo alinhado com o seu cliente, acompanhando o seu cliente, certificando o seu cliente. E o melhor termômetro de que o seu cliente está satisfeito não é só a NPS. O melhor termômetro é a indicação. Então, quantos clientes novos você recebe por mês de indicação dos seus clientes? Nenhum. Se você não está recebendo nenhum, vem cá para conversar comigo, tá? Vamos trazer um bate-papo, vou te dar umas dicas, porque não pode. O seu cliente satisfeito, ele é seu promotor. O seu cliente satisfeito, ele traz. Eu recebo diariamente várias indicações, não só no meu telefone pessoal. Hoje são mais de 30% dos nossos negócios são movimentados através de indicações. E eu não sei se vocês sabem, existem campanhas específicas para que você possa profissionalizar a indicação, possa beneficiar o seu cliente que indica. E falando em benefício, qual que é o benefício que você dá para o cliente que te indica? Só um obrigado? Uma balinha? Um abraço? Ou você tem criado incentivos? Né? Eu falo que quem que não gosta de receber um mimo? Nós temos algumas clientes aqui do Sul e algumas especiais que estão sempre indicando para a gente. Esses dias nós mandamos um kit do Mineiro, né? Então, vocês conhecem o kit do Mineiro? O kit do Mineiro é doce de leite. Só não vai o queijo, tá? Mas doce de leite, cachaça, goiabada. Então, assim, quando manda, lascou. É um problema. O problema é que acaba rápido, né? O problema também todo mundo quer, né? Aí é ótimo, aí todo mundo vai indicar mesmo. E a indicação, ela vai ser uma última etapa mesmo, mostrando que realmente sua jornada está positiva. Então, eu falei de jornada fluida, às vezes pode ficar até meio em aberto o que é isso. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, eu tenho marketing e vendas, né? Começa tudo por ali. Mas aí eu vou ter o onboarding, que vai ser esse treinamento inicial e garantir que o cliente está bem alinhado e alcançando o objetivo dele já inicialmente. A adoção, então o cliente colocou na rotina dele tudo aquilo. Aí a gente vai ter realmente o que a gente chama hoje de ongoing, né? Desse acompanhamento, para ter uma renovação depois de contrato. E aí a gente fala da advocacia, que aí é no final ali, que é realmente, eu já estou satisfeito, e não é só satisfeito, né? Às vezes o cliente gosta de você, mas você não está entregando o resultado ali que precisa, o objetivo daquela contratação. Então, e eu vou estar indicando também. Então, a indicação é
chave de ouro ali para fechar. É o fechamento com chave de ouro. Então você, contador, você, contadora, que busca crescer, busca evoluir. Esse podcast ele foi focado no cliente, nos desafios que nós enfrentamos no crescimento, nos desafios que nós enfrentamos nos ajustes da equipe, nos desafios que nós enfrentamos na estruturação de times. E o legal é que hoje foram vários insights, mas trazendo um spoiler para você, processos, padrões, pesquisa de satisfação, entrega de valor, alinhamento. Então, são tantas coisas que hoje você pode aplicar no seu negócio e potencializar ainda mais. Mas se você não aplica nenhum deles, volta, rebobina aí, ó, volta os minutinhos. Tenho certeza que você vai se encantar um pouquinho com esse bate-papo, foi o primeiro. Mas se você quer outros temas também, sinta-se à vontade. Você quer estar aqui nas Acessórias, comer um docinho de leite, pãozinho de queijo, um cafezinho especial e fazer um podcast? Conhecer a nossa estrutura, se você não conhece, me chama aqui, vamos bater um papo. Quem sabe o próximo podcast não é com você, mas antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu agradecer, Alessandra. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz ou até os nossos clientes também. É isso aí. Então, qual que é o tema que você quer ver aqui? Já manda pra gente, vamos pensar, mas melhor do que você mandar só o tema. Vem fazer esse podcast comigo? Vamos arrasar? Vamos levar um pouquinho mais da contabilidade para os contadores? Afinal de contas, se você não apertar o F5, não atualiza. Se você não apertar o F5, não evolui. Se você não apertar o F5, não sobe para o próximo nível. Então vem com a gente. Quero agradecer vocês que participaram. Vocês que estiveram conosco. E vamos para cima, porque vem mais conteúdo massa, viu? Tamo junto. Muito obrigado.